Olá, guerreiros e guerreiras, professora Amanda falando, tudo bem com vocês? Então, um recadinho importante, lembra que o foco ele tem que ser mais forte do que nunca, a disciplina e a organização também. As datas das avaliações, elas não foram suspensas, né? Foram adiadas por um determinado tempo, mas o Enem ele mantém o seu calendário atual, então a prova vai ocorrer, vai acontecer, e o primeiro exame de qualificação da UERJ teve uma alteração. Então, nós teremos as avaliações. O que isso significa quando você tem mais foco e disciplina aí nos estudos, mais organização? Você tem mais tempo para se preparar. Consequentemente, fará um exame bem melhor, certo? Então, seguimos aqui enquanto a gente não pode se encontrar presencialmente com as aulas online, né, através dos slides. Então, na aula passada, nós falamos sobre funções, fizemos um breve resumo sobre funções, função do primeiro, função composta, função inversa e finalizamos com a função do segundo grau. Atreladas a essa sequência didática, tínhamos lá uma lista de exercícios, né, com 16 exercícios, se eu não me engano. E hoje nós faremos a solução comentada desses exercícios, certo? É claro que nós vamos nos tópicos mais importantes. E no final nós vamos comentar sobre equação modular, que já é um tópico novo para a gente abordar, com a finalização desse mesmo tópico, que são os exercícios 15 e 16, certo? Então vamos lá. Sugiro que vocês peguem a folha de vocês ou uma folha de rascunho, para que vocês possam fazer as devidas anotações. Então vamos à solução. Primeira questão lá da folhinha tem como enunciado o seguinte: sob pressão constante, conclui-se que o volume V em litros de um gás e a temperatura em graus Celsius estão relacionados por meio de uma equação V igual a V0 mais V0 vezes T, divididos por 273, onde V0 denota o volume de gás a 0 graus Celsius. Assim, a expressão que define a temperatura como função do volume V é... Galera, adoramos quando tem uma função ou uma fórmula para que a gente possa trabalhar, né? Neste caso, ele só quer a expressão que define a temperatura, então ele pede para a gente organizar essa função e obter o valor de T, que está representado na função pela temperatura, correto? Então, vamos organizar. Esse V0 passa para o primeiro membro da igualdade invertendo o sinal. Atentem somente para a questão do posicionamento. Mudou um elemento de um membro para o outro, fiquem atentos ao sinal e às operações inversas também, certo? Tem termo que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Tem termo que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E assim seguimos, tá? Então, na verdade, você vai reorganizar essa função e fazer o isolamento do T e chegar aí à sua resposta, que é a expressão que define a temperatura como função do volume, tá? Então, como é que vai ficar como resposta? Aqui, passamos o V0 para o outro lado, invertemos o sinal, repetimos a fração V0 vezes T sobre 273. Nesta fração, você pode colocar o denominador 1 e multiplicar cruzado, assim fica mais fácil você fazer o isolamento, certo? E aí nós chegamos à conclusão de que o T é igual a 273, que multiplica V menos V0 sobre o V0. Então, você vai marcar aí a alternativa E, certo? Seguimos aí no segundo exercício. O segundo exercício tem um enunciado. Embora o índice de massa corporal, IMC, seja amplamente utilizado, existem inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco índice ponderal, com a abreviação é RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma função fundamentada na matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variação de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são, aí nós temos a fórmula do cálculo para o IMC e do cálculo para o tal RIP, que é a do IMC, a massa em quilograma, divididos por altura em metros ao quadrado, e o RIP é a altura em centímetros, divididos por raiz cúbica da massa em quilograma. Nós temos como exemplo, no enunciado,
se uma menina com 64 kg de massa apresenta IMC igual a 25 kg por metro quadrado, então ela possui de HIP igual a quanto? Basicamente, sendo H a medida em metros da altura da menina, é óbvio que nós vamos trabalhar com essas duas fórmulas para descobrirmos aí a altura, certo? Através da primeira fórmula. Consequentemente, descobriu a altura, vamos lá calcular o que ele quer, que é o tal do HIP, certo? Então vai ficar da seguinte forma: nós vamos descobrir a altura primeiro da menina fazendo a substituição. Notem que ele deu aqui o IMC igual a 25, então na fórmula dada, no lugar do IMC, coloco 25. A massa também foi dada pra gente, que é 64 quilos, né? E você pode chamar o termo aqui de H, que é o que você quer encontrar. Não esquece que esse H aqui na fórmula está ao quadrado. Pode multiplicar cruzado, coloca um embaixo do 25 como denominador, multiplica também meio pelos extremos, você encontra aí a altura de 1,6 metros. Passando para centímetros, reparem que todas as respostas estão em centímetros, tá? E você também vai precisar fazer essa conversão porque o HIP é em centímetros. Observem na fórmula, tá? Divididos, né? Lembra que o traço de fração significa divisão, por raiz cúbica da massa em quilogramas. A massa da menina é 64. Raiz cúbica de 64 temos igual a 4. Então, temos 160 divididos por raiz cúbica de 64, que resultou em 4. Logo, sua resposta final aí é também a alternativa é 40 centímetros, certo? Seguimos, então, na questão 3. Sejam f de x igual a 2x menos 9 e g de x, x ao quadrado mais 5x mais 3, ele pede a soma dos valores absolutos das raízes da equação f de g de x igual a g de x. Galera, temos aqui um caso de função composta, onde lá na aula da função composta eu coloquei algumas das notações, das principais notações de função composta, e aqui no exercício estamos lidando exatamente com essa notação de função composta. Reparem que eu tenho a função g de x dentro da função f, certo? Isso é igual a g de x. As duas funções foram dadas. Então, num primeiro momento, como solução, nós faremos a substituição. Onde está escrito g de x, você substitui pela função g de x, que é o x ao quadrado mais 5x mais 3, e num segundo momento faz a releitura daquilo que você fez a primeira substituição. Então, fazendo a releitura, você tem f de x ao quadrado mais 5x mais 3. Isso, na prática, significa que na função f dada, no lugar do x, você vai substituir por x ao quadrado mais 5x mais 3. E é óbvio, vai igualar a função g de x como descrito na questão, certo? Então, como é que vai ficar isso na prática? Desta forma. Reparem que aqui, nesta terceira linha, já está feita a substituição. Só tomem cuidado com a questão da distributiva, certo? No lugar do x aqui da função f de x, já está substituído por x ao quadrado mais 5x mais 3. E o 2, ele vai multiplicar o x ao quadrado, depois o mais 5x, depois o 3, tá? Então, será igual à função g de x, mais uma vez é x ao quadrado mais 5x mais 3. Resolve essa equação. Primeiro arruma, é claro, coloca os termos para o lado que você deseja, atentem aos sinais. Na resolução da equação de segundo grau, sabe que você vai encontrar aí duas raízes como resposta, né? Você pode resolver essa equação de segundo grau através da fórmula de Bhaskara por soma e produto também. Encontrou lá como raízes menos 6 e 1, atentem ao enunciado. Ele pede a soma dos valores absolutos. O que ele quer com essa soma dos valores absolutos? É o mesmo que o módulo. Em outras palavras, se o valor for negativo, ele vai ficar positivo. Então, módulo, o valor absoluto de menos 6 é 6. E o valor absoluto de 1 é igual a 1. Ele quer a soma desses resultados. Então, a soma 6 mais 1, resultando aí na alternativa D, 7. Certinho? Seguimos. 4
nós temos uma função definida nos reais, a função f de x igual a 5x menos 3 sobre 6. Na aula anterior, eu também falei da característica da função inversa, trouxe um método prático para que você consiga calcular a função inversa da função dada. Aqui, o exercício pede a função inversa e o valor numérico dessa função inversa em menos 3 sobre 2. Então, vamos ao método prático. Na íntegra, você troca os termos y, que estão escritos na função dada por x, troca o x por y e isola o termo y, tá? Então, voltando, método prático. Onde estiver y, você vai escrever x. Onde estiver x, você vai escrever y. Essa primeira troca, num segundo momento, você vai fazer o isolamento do termo y. Então, fez a troca das letras, isola o termo y, cheguei lá à função inversa, certo? Chegou na função inversa, faz a substituição pelo valor numérico que ele pede no exercício, a função inversa da função dada, com o valor numérico de menos 3 sobre 2. Faz a substituição apenas no final. Primeiro faz o método prático para você obter a inversa, no final da inversa faz o valor numérico, certo? Como é que vai ficar? Temos aqui, ó. Não esquece, galerinha, que o f de x ele assume o valor de y, tá? Na segunda linha já está ocorrendo a troca das letras, onde era y, x, onde é x, já está escrito y. Você pode colocar o 1 aqui no denominador, multiplicar meio pelos extremos, o multiplicar cruzado, né? Obtendo assim 5y menos 3 igual a 6 que multiplica o x, 6x. Arrumando aqui que eu quero o isolamento do y, eu tenho 6x mais 3, o 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vou pedir para que vocês façam uma correção. Aqui, nesse sinal de menos, é mais, tá vendo? Tem um erro de digitação aqui. Então, é 6x mais 3 divididos por 5, certo? Então, muito bem. Chegamos à inversa, cuidado com o sinal, faz essa troquinha aí por gentileza. Chegamos à inversa da função dada. E nesse caso, nós vamos fazer agora o valor numérico dessa função inversa. Então, ó, nós já calculamos a inversa, vamos substituir o x da função inversa por menos 3 sobre 2. Então, fica 6 que multiplica menos 3 sobre 2, aqui já está com o sinal correto, tá vendo? Mais 3 sobre 5, resultando aí em menos 6/5. Cuidado aqui com essa operação, que eu tenho 6 que multiplica menos 3 sobre 2. Para te facilitar, se você quiser colocar o 1 aqui no denominador, multiplica 6 vezes menos 3. Na multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Se for possível simplificar ou dividir, faça, certo? Resultado final aí, menos 6/5, marcando aí a letrinha B. Seguindo, a 5 também é uma questão de função composta, tá? Então, eu tenho o enunciado. Os tamanhos de chapéus masculinos na Inglaterra, França e Estados Unidos são diferentes. A função f de x igual a x menos 1 sobre 8 converte os tamanhos franceses para os ingleses. E a função g de x igual a 8x converte os tamanhos norte-americanos para os franceses. Qual a função para o tamanho h de x dos ingleses? Na verdade, ele está pedindo uma função nova, que é uma função h de x, onde eu tenho uma função dentro da outra função g de x dentro da função f de x, trazendo assim uma questão de função composta, certo? Então, como é que fica a solução? Aqui temos a nova função, que é o que ele quer que a gente calcule, o h de x é igual a f de g de x. O g de x, fazendo a substituição, foi dado, que é 8x, então f de 8x, fazendo a releitura, o que significa isso aqui que nós fizemos a substituição no primeiro momento? Que na função f, no lugar do x, você vai substituir por 8x. Então, a função f está aqui no enunciado. F de x é igual a x menos 1 sobre 8. No lugar do x, você substitui por 8x. Então, fica 8x menos 1 sobre 8.
É claro que o 8x é divisível por 8. 8x divididos por 8 resulta em x menos 1/8. Como as respostas estão em fração, nós vamos deixar assim mesmo. Nós não vamos calcular aqui o decimal, certo? Então, a resposta final, x menos 1/8, alternativa A. Seguimos aqui. Na 6, nós temos, para fazer traduções de textos para o inglês, o tradutor A cobra um valor inicial de R$16 mais 78 centavos por linha traduzida. E o outro tradutor, B, cobra um valor inicial de R$28 mais 48 centavos por linha traduzida. A quantidade mínima de linhas de um texto a ser traduzido para o inglês, de modo que o custo seja menor se for realizado pelo tradutor B, então ele quer que o custo pelo tradutor B seja menor que o custo pelo tradutor A. Então nós vamos escrever a função que define o que o tradutor A cobra, depois a função que define o que o tradutor B cobra e vamos adequar ao enunciado. Ele quer que o valor, chamando de y, o valor a ser pago e x o número de linhas reduzidos, ele quer que, x o número de linhas reduzidas, traduzidas, para que o custo do tradutor B seja menor que o tradutor A. Então, como é que vai ficar isso na prática? Vamos à solução. Dessa forma, ó. Escrevendo a função que define a tradução A, o tradutor a função que define o tradutor B, eu chamei aqui o y do valor a ser pago por A e o valor a ser pago por B. E o x é a variável de linhas traduzidas, tá? Então, o A, ele cobra R$16 mais 78 centavos por linha, e o tradutor B, R$28 mais 48 centavos por linha traduzida. Lá do enunciado, ele quer que o tradutor B seja menor que o custo do tradutor A. Então, temos a seguinte inequação. O custo de B é menor, é uma desigualdade, que o tradutor A, certo? Resolvendo essa inequação. Para a resolução de inequação, você vai utilizar o mesmo método para a resolução de equação. Neste caso, nós não vamos precisar fazer análise de sinais, nem nada, é só a resolução, simplesmente a resolução da inequação, tá? Então, atentem à questão do posicionamento e da inversão dos lados, né? Fui para o primeiro membro ou fui para o segundo, trocando os sinais e as operações inversas. Você chega à conclusão de que o x é maior que 40. Só que nós vamos concluir que a quantidade mínima de folhas será igual a 41, porque o x ele é maior que 40. Então, maior que 40, nós temos aqui como resposta o 41, certinho? Seguimos. A 7 também traz no enunciado uma sentença que é uma inequação e pede também para a gente fazer a resolução. Então, ó, para se tornar rentável, uma granja deve enviar para o abate X de frangos por dia, de modo que seja satisfeita a inequação, essa inequação que está aqui. Nessas condições, pode-se afirmar que o menor valor de X é quanto? Gente, mesmo formato da questão anterior. Para solucionar, coloca o termo X de um lado, os termos que não tem X para o outro. Atentem à questão da troca de sinais. O único cuidado que você tem que tomar aqui, nessa inequação especificamente, vou fazer uma analogia com uma equação, certo? Quando nós estamos resolvendo uma equação e no primeiro membro nós encontramos um termo negativo, a prática é fazer o quê? A gente multiplica toda essa equação por -1, trocando os sinais. Aquilo que é negativo no primeiro membro fica positivo, certo? E no segundo lado também da igualdade, a gente troca o sinal. Na inequação, na desigualdade, o processo é o mesmo. Só que quando nós tivermos que multiplicar a equação por -1, ou a inequação por -1, melhor dizendo, esse posicionamento aqui da desigualdade tem que trocar. Reparem que aqui é menor ou igual. Se eu, porventura, tiver que multiplicar essa inequação por -1, o sinal aqui vai inverter, vai ficar maior ou igual.
Como é que vai funcionar isso? Vamos à resolução. Então aqui, ó, copiando a inequação do enunciado, passando quem tem que passar, quem x para um lado, número para o outro, fazendo as inversões de sinais. E quando nós fizemos a solução dessa segunda linha, nós encontramos o menos x menor ou igual que menos 100. Eu não posso ter o primeiro membro nem da equação e nem da inequação negativa. Então, eu teria que multiplicar essa inequação por menos 1, a fim de trocar esse sinal. Esse sinal tem que ficar positivo. Só que na equação, você só trocaria o sinal. Aqui, você troca de menos x para x e troca aí o posicionamento. Aqui era menor ou igual, ficou maior ou igual 100. Aqui também tem que trocar o sinal, certo? Então, se houver necessidade de multiplicar a desigualdade por menos 1, você tem que atentar ao posicionamento aqui da desigualdade, tá? Ela vai inverter, certo? Então, você vai marcar aí a resposta, x maior ou igual que 100. Muito bem. Na questão 8, nós temos o gráfico abaixo, mostra o número de pessoas comprovadamente infectadas pelo vírus H1N1 de uma certa cidade no Brasil, entre os meses de maio e setembro de 2011. Pessoas infectadas pelo H1N1. Na hipótese de um crescimento linear desse surto, representado pela reta R, pode-se prever que o número de pessoas infectadas em dezembro de 2011 será igual a... Reparem que, fazendo análise gráfica, eu já consigo verificar que é um crescimento linear. Crescimento linear gráfico que traz linha, né, como representação gráfica, representa o quê? Uma função do primeiro grau. Não é isso que nós vimos na última aula? Função do primeiro grau tem gráfico, uma reta inclinada, uma reta oblíqua. Vamos fazer análise desse gráfico aqui apresentado. O gráfico é representado por uma reta, e nós temos o y, a função atrelada ao gráfico, y igual a x mais b, onde o y é o número de pessoas infectadas no mês x. Reparem que em maio, que é o mês 5, né, eu tenho 8 pessoas infectadas. Em junho eu tenho 12, e assim sucessivamente. Então, escrevemos aí desta forma, ó. O janeiro nós chamamos de x igual a 1, maio de 5, dezembro de 12. Fazendo essa análise, nós chegamos a duas equações, tá? Quando o x for 5, só dá para fazer análise visual no gráfico. O y é 8. Quando o x for 6, junho, o y é 12. Temos aqui duas equações. Para a solução dessas duas equações, para eu verificar qual é a função que descreve essa reta, eu tenho que descobrir lá os valores de A e B. Através desse sistema, eu consigo descobrir os valores de A e B da função que representa esse gráfico, certo? Claro que na junção das equações em um sistema, o método adotado para resolução é um método pessoal, tá? Você vai fazer a escolha do método. Se você quer fazer por adição, por substituição, fica à vontade. Claro que eu utilizei aqui o método da adição, multiplicando toda a primeira equação por menos 1, onde esse termo B ficou menos B, e nós podemos aqui, ó, cortar os simétricos, né? Menos B com B, no resto eu fiz a soma, e encontramos aí o A igual a 4 e o B igual a menos 12. Então, você reescrevendo, porque o que ele quer, lá no enunciado, pode-se prever que o número de pessoas infectadas em dezembro de 2011 é... Então, nós estamos reescrevendo essa função, ó, o A eu achei 4, então 4x, o B eu achei menos 12, então menos 12, o y é igual a 4 vezes o 12, que representa o mês de dezembro, menos o 12. Então, o y é igual a 36. Só tem essa forma de fazer essa análise gráfica? Não. Se você conseguir verificar que acontece aqui uma progressão, você pode fazer essa análise até de cabeça, certo? Se você conseguir perceber essa progressão constante, você consegue fazer sim. Mas está aí o modelo matemático para que você possa, no caso de uma discursiva, trazer a solução. Marca aí a alternativa B, y igual a 36. O 9, galera,
Eu não coloquei uma solução descrita como na anterior, porque funciona da mesma forma. Análise gráfica, tá? Você vai fazendo essa análise, concluir que quando x for igual a 14, o y é igual a 60. Quando x for igual a 20, o y é igual a 72. Eu tenho também de gráfico uma reta. Se é reta, é função do primeiro grau. Então, você pode escrever aí y é igual a x mais b. Através da análise desses pontos nesse gráfico, você consegue obter aí os valores de A e os valores de B e chegar à conclusão de quando eles consomem aqui 35 metros de fio, certo? Então, o processo é o mesmo que o anterior. Então, vocês vão fazer, pode seguir até o passo a passo e vocês vão encontrar aí a letra B como 102. Seguimos. O 10, a questão 10 já é uma questão diferente, porque já faz a análise, já é uma questão, perdão, de uma função do segundo grau. Então, vamos à leitura. Um goleiro chuta a bola cuja trajetória descreve uma parábola y igual a menos 4x ao quadrado mais 24x, onde x e y são medidos em metros. Nestas condições, a altura máxima em metros atingida pela bola é de quanto? A altura máxima, galera, atingida pela bola ocorre no vértice da parábola, certo? Eu chutei a bola aqui. Onde é que vai ter a altura máxima? Aqui, no vértice da parábola, certo? Vamos fingir que aqui tem um plano cartesiano. Onde é que ela vai atingir o máximo? No y do vértice, certo? Olha a altura máxima aqui, no y do vértice, certo? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Calcular o y do vértice. Foi dada aqui a função do segundo grau. Como é que eu calculo o y do vértice? Através da fórmula. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Posso calcular os zeros dessa função e fazer a substituição e obter o y do vértice? Pode também, tá? Como a função dada é uma função até simples, não é uma função completa, dá para você obter aí os zeros da função e fazer a substituição. Porém, aqui eu utilizei a palavra máxima, tá vendo? O enunciado trouxe máxima. Normalmente, galera, quando eu utilizo a expressão máxima, mínima, eu trabalho matematicamente com x do vértice e y do vértice. Claro que cada problema tem sua particularidade. Cada problema tem uma sentença diferente a ser definida, uma análise diferente. Porém, na maioria dos casos, quando eu utilizo a expressão máxima, mínima, nós vamos utilizar x do vértice e y do vértice. Claro que fazendo a análise do exercício, certo? Então, aqui nós fizemos o y do vértice, fazendo a análise da figura e tudo mais. E o y do vértice, neste caso, eu utilizei através da fórmula menos delta sobre 4a, encontrando aí como resposta o 36, certo? Vai marcar aí a alternativa A. Seguindo. Mesma coisa, o 11 é uma função de segundo grau também, incompleta, tá? Onde ele pede aí a altura máxima, olha o termo máximo aqui, atingida pelo sinalizador, e o tempo percorrido até cair na água. O tempo decorrido até cair na água são respectivamente. Então, ó, obtemos a altura máxima atingida pelo sinalizador, determinando a ordenada do vértice da parábola, correspondente à função x do vértice e y do vértice, tá? É claro que se você fizer aqui os zeros dessa função incompleta, igual a zero, e determina aí t igual a 0 e t igual a 10, você também já consegue eliminar aí, ó, parte das alternativas, certo? Você vai achar o t aí igual a 10 segundos, se você fizer os zeros da função, tá? E depois, através do y do vértice, você mata aí achando o 75. Então, faz o x do vértice e y do vértice. Se preferir, pode fazer os zeros da função, depois fazer a substituição. Você vai encontrar aí a alternativa A. Porém, a questão 11 é semelhante à questão 10, onde nós vamos utilizar o mesmo recurso, x do vértice e y do vértice, certo? Então, marcamos aí a alternativa A. Então, ó, tudo isso que eu falei, calculamos através do x do vértice e y do vértice, determinando assim a nossa resposta final. Na questão 12,
Também é uma questão de análise de função de segundo grau. Só tem que tomar cuidado, porque lá na função, reparem que R de x é igual a 2x, que multiplica, né, esse número menos o x, entre parênteses. Cuidado, porque na hora que você for substituir, para não confundir, tá? Porque aí você tem que definir bem quem são os elementos A e quem é o elemento B, uma vez que está com a ordem bagunçada, né? Não está na ordem. Quando você multiplica aqui nesta multiplicação, você obtém o termo B. Lembra que B é o cara que está acompanhado de x. E quando você faz essa multiplicação aqui de 2x menos x, você obtém o termo A. O termo A é aquele que está acompanhado do termo x ao quadrado. E olha a dica aqui da expressão, ó. A máxima rapidez de propagação do vírus ocorrerá quando o número de pessoas infectadas for igual a... Olha aqui a expressão máxima. Então, na maioria das vezes, falou em máximo, falou em mínimo, nós vamos utilizar x do vértice e y do vértice. Neste caso, a máxima rapidez de propagação de vírus ocorrerá quando o número de pessoas infectadas for igual à abscissa do vértice. Então, neste caso, nós vamos calcular o x do vértice, ok? Então, como que nós calculamos o x do vértice? É através da fórmula menos b sobre 2a. Calculou aí através da fórmula, vai encontrar lá a sua resposta final, que é a alternativa D, certo? Então, seguimos, ó. Fiz x do vértice, menos b sobre 2a, obtendo assim a resposta da alternativa D. 13. A questão 13 já é uma questão um pouco mais complexa, por isso eu vou fazer a leitura do enunciado. Então, vamos lá. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo, de acordo com a função em que T grande é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e o Tzinho é o tempo em minutos decorrido desde o instante em T em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada neste forno quando a temperatura for igual a 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for a 200 graus Celsius. Então, o tempo de permanência dessa peça no forno em minutos. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que nós colocamos a peça no forno em 48 e retiramos com 200 graus Celsius. Ele quer o tempo de permanência dessa peça no forno. Cuidado, porque eu tenho uma função definida por duas sentenças. Nós temos que fazer primeiro a análise dessas sentenças, para depois fazer a substituição ou o cálculo com uma determinada calma. Então, vamos fazer a análise dessa função. Eu tenho a função t de tzinho é igual a 7/5 de t mais 20 para um t menor que 100, maior ou igual a zero. E tem uma outra que é 2 sobre 125t ao quadrado menos 16/5 vezes o t mais 320 para t maior ou igual a 100. Então, reparem que eu tenho duas temperaturas, 48 graus e 200 graus, né? Quando eu iniciar lá o processo da indústria de temperatura, eu inicio com essa primeira sentença, 48 graus. Então, 7/5 de t mais 20 será igual a 48, certo? E quando eu finalizo, quando eu retiro, né, a peça do forno, a temperatura chegou lá a 200 graus Celsius. Então, obedecendo aí as sentenças, essa equação de segundo grau será igual a 200, ok? Quando você iguala aqui essa equação do primeiro grau a 48, você tem como resposta final o t igual a 20 minutos. Depois nós vamos fazer a diferença e será a permanência dessa peça no forno, tá? Num segundo momento, quando você iguala essa função do segundo grau a 200, é óbvio que, como equação do segundo grau,
te traz aí duas respostas, certo? Uma das respostas, o T', você vai achar o T1 e o T2, 150, e na outra o 50. Só que o T igual a 50 não serve, porque a equação ela tem uma restrição. Ela quer para T maior ou igual, a 100. Então, esse T igual a 50 nós vamos descartar. Então, nós vamos ter como solução da primeira equação igual a 48, T igual a 20. E para a segunda solução, nós temos T igual a 150 e T igual a 50. O T igual a 50 nós vamos descartar. Só serve o T igual a 150. Depois faremos a diferença, que vai dar exatamente o que ele quer, que é o tempo de permanência dessa peça no forno em minutos. Então, ó, 150, que foi o resultado dessa equação igualados a 200. E 150 menos o T igual a 20, que foi o que nós encontramos quando igualamos a 48, nos traz como resposta o 130, certo? Muito bem. O mesmo vai acontecer, galera, na 14, já é uma questão parecida, sendo que eu não tenho uma função definida por duas sentenças. Eu só tenho uma função, que é uma função do segundo grau. Sendo que aqui ele pede, na verdade, para que a gente iguale, por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Então, qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, ó, como a trava do forno só é liberada quando a temperatura do forno for no mínimo 39 graus Celsius, o menor tempo de espera será o tempo para que a temperatura chegue a 39 graus Celsius após o desligamento, certo? Isto é, o valor de T que satisfaça a equação T de T igual a 39. Então, essa equação, essa função de segundo grau, nós vamos igualar a 39 graus Celsius, obtendo aí como resposta o Tzinho, né, igual a 38 minutos, marcando aí a alternativa D, certo? É parecido com o anterior, tem a mesma dinâmica, sendo que aqui nós não temos uma função com duas sentenças, temos uma apenas. Por isso que foi mais simples, só igualar aqui a função a 39 e fazer a resolução, certo? Muito bem. Já estamos chegando no final, questão 15 e questão 16. Essas questões são questões de equações modulares. Nós ainda não fizemos a definição teórica das equações modulares, assim como nós não fizemos também a definição teórica de funções modulares. Porém, eu coloquei no final da folhinha propositalmente, porque quem já está estudando poderia relembrar, e para justamente relembrarmos nessa aula e vir abordando na aula subsequente. Então, aqui na 15 e na 16, eu tenho equações, né, soluções de equações modulares. E quando é que eu tenho uma equação modular? Qualquer equação cuja variável está dentro do módulo, ou seja, o x está dentro do módulo, eu tenho uma equação modular. E para a solução das equações modulares, eu tenho que obedecer uma propriedade. Que propriedade é essa? A propriedade é a seguinte: o módulo de A tem que ser igual a B, esse termo aqui, ó, é o A e esse termo aqui é o B. Então, o módulo de A ele tem que ser igual a B. Então, o termo A vai ser igual a B e o termo A será igual a menos B, ou seja, eu vou trocar o sinal do segundo lado da igualdade. Então, tenho aqui, para a primeira solução, ó, a soma dos valores de x que satisfazem a igualdade módulo de x ao quadrado menos x menos 2 igual a 2x mais 2, primeira solução. Você vai fazer lá no seu rascunho, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 2x mais 2. É claro, galera, que isso aqui é uma equação do segundo grau, certo? Então, tem duas respostas aí. Segunda solução, considera que está dentro do módulo, x ao quadrado menos x menos 2, isso é igual, troca o sinal de todos os elementos do segundo lado da igualdade. Então, fica
menos 2x menos 2 e faz a nova solução, arruma e faz a nova solução. É claro que isso vai te gerar duas soluções na resolução da primeira equação e duas soluções na resolução da segunda equação. E ele pede aqui na 15 a soma dos valores. Então, no final, você vai fazer a soma desses valores, obtendo aí como resposta a alternativa B. Na última questão, ele pede o produto das raízes. Lembra que produto é a multiplicação das raízes. Ah, professora, aqui eu tenho dois módulos. O método é o mesmo, tá? Considera a equação modular na primeira solução, na forma em que ela está, só tira do módulo. X ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a 2x menos 3, faz a solução. Na segunda solução, você tem x ao quadrado menos 3x mais 2, troca o sinal de todos os elementos do segundo lado da igualdade. Então, ficaria aqui menos 2x mais 3. Claro que, como equação do segundo grau, na primeira solução você tem duas respostas, na outra solução você tem mais duas respostas. Cuidado, aqui nas respostas dessa questão que é do ITA, te traz raízes irracionais. E para você obter a resposta, que é o produto das raízes, você vai ter que lembrar lá das operações com raízes. Tá? Operações com radicais, operações com raízes. A única dificuldade aqui pode ser essa, tá? Que você vai ter que multiplicar raiz por raiz e no final fazer a multiplicação, produto das raízes, obtendo aí a alternativa A como solução, certo? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula.